E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de licitações e contratos administrativos. Eu sou o professor Medrado, sou professor aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, perfeito? Então vamos trabalhar, vamos fazer um módulo específico sobre licitações. Vamos matar todas as questões relacionadas a esse tema, licitações e contratos administrativos, certo? Vamos trabalhar com a teoria e em seguida nós vamos fazer algumas questões, perfeito? Pois bem, falando de licitações, tá? Primeiramente, vamos trabalhar com a previsão legal. Previsão em lei, certo? Então esse vai ser o nosso tópico 1. Previsão legal. Professor, qual é a lei que eu vou estudar aqui? Qual é a lei que eu necessito estudar, abordar, trabalhar? Lei 8666 de 93, tá? Então, esse é o nosso objeto de estudo principal, é o chamado Estatuto Geral das Licitações e Contratos, tá? Então, o nosso objeto de estudo aqui nessa sala de aula virtual vai ser a Lei 8666 de 93. Como eu já falei, denominado Estatuto Geral das Licitações. Professor, vem cá. Essa Lei 8666 é uma lei federal? É uma lei nacional? Qual é a natureza dessa lei, professor? Bem, você deve se lembrar, se recordar do seguinte. A Lei 8666, ela é uma lei editada pela União, né? Conforme a sua competência estabelecida na Constituição Federal, no artigo 22, inciso 27. Então, nós temos aqui a competência privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos. Então, trata-se de uma lei de competência de um ente, que é a União, tá? Então, compete privativamente à União legislar sobre licitações, competência privativa, artigo 22, inciso 27, tá? Pois bem, você sabe que a União, ela tem a prerrogativa, a capacidade de editar tanto leis federais quanto leis nacionais. Leis federais somente são válidas no âmbito da União, do ente União Federal, e leis que são válidas não apenas no âmbito da União, ente federal, mas também que são normas obrigatórias para os estados, Distrito Federal, municípios. É a chamada lei de caráter nacional. Então a Lei 8666, ela é diferente da Lei 8.112. A Lei 8.112, editada pela União, é uma lei federal. Ela disciplina o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais da União. Ela não é válida para os estados, Distrito Federal e municípios, mas aqui não. Aqui é uma lei editada pela União, mas que ela contém em si normas obrigatórias para todos os entes federativos da República Federativa do Brasil, tá? Então é uma lei de caráter nacional. Então, ó, qual é a natureza jurídica da Lei 8666? É uma lei de caráter nacional. Lei de caráter nacional significa o quê? Qual o conteúdo dela? O conteúdo dela são normas obrigatórias. Normas de observância obrigatória para todos os entes federativos, tá? Então, é válida não apenas para a União, mas para os estados, Distrito Federal e também para os municípios. Professor, vem cá. Tem algum macete? Como é que eu vou saber diferenciar se é uma lei federal, se é uma lei nacional? Tranquilo. A lei nacional, normalmente, ela traz a expressão: esta lei estabelece normas gerais disso, normas gerais daquilo, tá? Então, ó, essa é a minha dica. Ela contém normas
gerais de licitações e contratos administrativos. Perfeito? Então esse aqui é o nosso objeto de estudo principal. Professor, além da Lei 8666, tem alguma outra lei que eu estudo de forma associada com o Estatuto Geral das Licitações e Contratos? Tem. Nós temos aqui também a chamada Lei do Pregão, 10.520 de 2002, tá? É a chamada Lei do Pregão. É necessário que você estude tanto a Lei Geral de Licitações quanto algumas leis específicas. Essa aqui é uma delas, é a Lei 10.520 de 2002. Além disso, nós temos mais duas leis interessantes aqui, que tem a ver com o estudo, com o tema que está sendo estudado. É a Lei 13.019, Lei 13.019 de 2004, é a lei que estabelece o chamado chamamento público, tá? Lei do chamamento público. E nós temos ainda a Lei 13.303 de 2016. 13.303 de 2016. Que lei é essa? É o Estatuto Geral das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, as chamadas empresas estatais. Essa aqui é a Lei das Estatais, tá? Então nós temos aqui a Lei das Estatais. Lei das Estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? É muito importante o estudo da Lei Geral de Licitações associado com essas três leis específicas, tá? Tranquilo? Então essa é a minha dica. Além disso, é interessante sim você dar só mais uma olhada, só mais uma lida no regime diferenciado de contratação, que o regulamento, a sua disciplina, está previsto também numa lei específica. É a Lei 12.462 de 2011. Então eu vou acrescentar apenas por cautela a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. É o RDC, tá? Lei 12.462, Lei 12.462 de 2011, RDC. Nós temos aqui o regime diferenciado de contratação pública. Perfeito? Nós vamos fazer algumas considerações a respeito de todas essas leis aqui que você acrescentou, tá, no seu caderno. Ok? Então esse foi o nosso tópico 1, tá? Tópico 2. Primeiro tópico foi previsão legal. Agora vamos falar da previsão constitucional. Então, o tópico 2, você vai colocar aí, previsão constitucional. Professor, essa necessidade de licitar, esse dever de licitar, que é atribuído aos entes, aos órgãos da administração pública, direta e indireta, eu já percebi que ela tem um amparo legal, uma fundamentação legal. Estatuto Geral de Licitações, leis específicas. Eu coloquei 4 leis específicas aqui, que versam sobre temas, assuntos relacionados, diretamente relacionados. Mas eu tenho também uma fundamentação constitucional, beleza? A fundamentação constitucional é justamente o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então você vai colocar aí, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Eu vou colocar aqui a nossa Constituição apenas para te mostrar o artigo 37, inciso 21, tá? Artigo 37, inciso 21. Acho que eu já localizei aqui.
Opa, só um minuto aqui, tá? Inciso 20. 37, deixa eu ver que artigo é esse aqui. Vamos no Ctrl F. Pronto. Artigo 37. Ok. Pronto. Aqui está na lei de licitações. Perdoe, tá, pessoal? Ctrl F, artigo 37. Agora sim. Beleza. Ok. Agora, lá no artigo 21, eu quero te mostrar o seguinte. Aqui no caput do artigo 37, no artigo 37, você estuda da administração pública. Você tem aqui, a partir desse artigo, toda uma regulamentação relacionada à administração pública como um todo, ao poder público, tá? Então, nós encontramos muitas normas, muitos princípios administrativos nessa parte da Constituição Federal. São princípios administrativos constitucionais, tá? E um dos princípios é justamente o inciso número 21, que está aqui. Diz o inciso 21, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. É interessante você perceber que ele chama aqui de processo de licitação pública, tá? Que assegure o que esse processo, esse procedimento? Ele deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Quem são os concorrentes? Todos aqueles que têm a intenção, que querem celebrar contratos com o poder público, com o Estado, né? Então, igualdade de condições. Toda vez que eu falo em igualdade de condições, é impressionante. Você lembra logo de quê? Igualdade. Isonomia. É um princípio da isonomia, é o princípio isonômico. Com cláusulas, é interessante você perceber, ó, cláusulas. Como assim cláusulas, professor? As normas relacionadas a esse procedimento, que se denomina licitação, nós vamos falar já já sobre isso, vamos conceituar já já. As normas de licitação, elas têm a previsão legal, também tem a fundamentação constitucional. Mas o interessante é você perceber que o edital de licitação é um instrumento que divulga essa intenção que a administração pública tem de celebrar contratos com terceiros, visando a realização de alguma obra, serviço, compra, alienação, tá? Então nós temos esse instrumento que é o edital. O edital contém condições, normas dirigentes que se dirigem àquele procedimento. Essas normas geralmente estão contidas em cláusulas, as cláusulas do edital, que serão também cláusulas do futuro contrato a ser celebrado entre a administração pública e particular. Porque você vai perceber já já que a licitação ela é um antecedente do contrato administrativo. O antecedente é a licitação. O consequente é o contrato administrativo. Contrato quer dizer cláusulas. As cláusulas estão previamente previstas no edital. A minuta do contrato integra o edital. Mas eu estou só aqui divagando, antecipando coisas que nós vamos falar já já no decorrer da aula, tá? Pois bem, processo de licitação que deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da propostas nos termos da lei. Que lei? 8666. O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica e indispensáveis à garantia do cumprimento de suas obrigações, tá? Então, a fundamentação, a necessidade, o dever de licitar está aqui no artigo 37, inciso 21. Inclusive, a doutrina, ela afirma que nós temos um princípio aqui, no artigo 37, inciso 21. É o princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade de licitação. Então, aqui nós temos um dever geral de
licitar. Ok? Maravilha. Além disso, artigo 22. Como nós já comentamos anteriormente, a quem compete legislar sobre licitação? Competência privativa da União. Artigo 22, inciso 27 da Constituição. Então, eu também vou colocar aqui o artigo 22 e o seu inciso 27, tá? Então, eu tenho aqui a competência para legislar. Competência para legislar sobre licitações e contratos, que é privativa da União. Só que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Aí eu vou voltar lá para a Constituição. Dessa vez, vamos verificar aqui o artigo 22. Perfeito. Tá. Competência privativa da União. Compete privativamente à União legislar sobre inciso 22. Tá aqui. Inciso 27, perdoe, 27. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais. Lembra da dica? Normas gerais disso, normas gerais daquilo. É uma lei de caráter nacional, já sei disso. Normas gerais de licitação e contratos. Em todas as suas modalidades. Nós vamos estudar as modalidades. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão, tá? Para as administrações públicas. Está vendo o plural aqui? Você está percebendo que ele não está no singular, administração pública de um determinado ente? Mas ele coloca no plural das administrações públicas. De quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É uma lei de caráter nacional. Contém em si normas de aplicação obrigatória para todos os entes federativos, tá? Eu falo aqui não apenas na administração direta, mas também na indireta. Você pode perceber, ó, administrações públicas diretas, vírgula, autárquicas, autarquias, e fundacionais, fundações públicas. Então, o dever de licitar, essa necessidade de licitar, exigência, obrigatoriedade, é algo direcionado não apenas à administração pública direta, órgãos da União, Estado, Distrito Federal e município, mas também à administração indireta de cada um dos entes federativos. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Professor, eu só estou vendo aí autarquia e fundação. Continue lendo, continue fazendo a leitura. Obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, o que é isso no artigo 37, inciso 21? Princípio da obrigatoriedade das licitações. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então é algo dirigido também às empresas estatais, do poder público, do Estado, os entes estatais que atuam no domínio econômico, na seara econômica, no setor normalmente reservado para iniciativa privada, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. São entes que se assemelham, se parecem com as pessoas jurídicas de direito privado que buscam lucro, objetivam um lucro, mas que têm por trás uma finalidade econômica, um intuito econômico, o interesse lucrativo, o interesse público, tá? Eu quero te mostrar mais um detalhe. Perceba que a fundamentação também muda. O inciso 27, quando ele fala administração pública direta, autarquias e fundações públicas, vírgula, observado o disposto no artigo 37, inciso 21. Em seguida, quando ele fala, é algo dirigido também ao dever de licitar, as empresas públicas e sociedades de economia mista, vírgula, observado o disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Então, a fundamentação, ela altera, ela muda, conforme você faz referência a entes da administração direta, autarquia e fundações públicas. Opa, quem são esses aqui? Pessoas jurídicas de direito público.
E muda também quando eu faço referência a empresas públicas e sociedades de economia mista. Quem são esses aqui? Pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública. As pessoas jurídicas de direito público, onde é que está a fundamentação? Artigo 37, inciso 21. Pessoas jurídicas de direito privado, que integra a administração indireta. Onde é que está a fundamentação? Também no 37, inciso 21. Mas eu tenho que fazer uma menção ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Por quê, professor? O que é que eu encontro no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3? O que é que eu encontro lá? Você encontra aqui simplesmente aquela referência à possibilidade da empresa pública, da sociedade de economia mista, possuir um estatuto próprio, uma lei própria só delas, que estabeleça para elas normas específicas, não gerais. As normas gerais, Lei 8666. As normas específicas é aqui. Referência a um estatuto próprio, a uma lei própria específica para esses entes, empresas públicas e sociedades de economia mista, poderão ter um estatuto próprio de licitações de contratos. Essa referência, essa previsão está aqui no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, tá? Então isso aqui, ó, referência, você encontra aqui, ó, referência ao estatuto, abre aspas, estatuto jurídico próprio das licitações para quem? Para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Perfeito? Ok? Você agora entendeu porque quando a Constituição se refere às empresas públicas, às sociedades de economia mista, que são as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, essas entidades, a Constituição, num outro artigo, qual? 173, prevê que elas podem ter um regulamento próprio, no caso aqui é uma lei própria específica para esses entes. Não é justo que entes de natureza privada, entes que se assemelham, que competem com os particulares, pessoas da iniciativa privada, lá é iniciativa privada, aqui é a iniciativa pública, aqui é o poder público, aqui é a administração pública, são pessoas jurídicas de direito privado, mas que fazem parte do poder público, da administração pública, competem com particulares, da iniciativa privada. Não é justo que elas se sujeitem às mesmas regras a que se sujeitam os entes públicos, as pessoas jurídicas de direito público da administração, autarquia, fundação pública, União, Estado, Distrito Federal, Município. Não é justo porque elas competem com os particulares. Como é que elas vão ter condições efetivas de competitividade? Não existe isso. Toda vez que ela tivesse que contratar, celebrar, vender, prestar um serviço, tivesse que licitar da mesma forma que um ente público aqui, de natureza pública, as finalidades não seriam atingidas. Haveria um enrijecimento, um engessamento de suas atividades. Né? Então, o legislador, já prevendo isso, a questão da livre competitividade, ele estabeleceu que não, vamos flexibilizar. Vamos flexibilizar um pouco para os entes privados da administração pública. Empresa pública e sociedade de economia mista. Flexibilizar como? Prevendo uma lei própria só delas, só deles. Tá? Beleza? Tranquilo? Ok. Mais uma observação. Tá? Volta para o artigo 22, inciso 27. Que eu quero te mostrar um detalhe. Tá vendo o parágrafo único do artigo 22? O que é que ele diz? Lei complementar
Lei complementar de quem? Aqui é a competência de quem mesmo? Da União, professor. Então, lei complementar da União, lei complementar federal, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Que artigo é esse? Artigo 22. Uma das matérias aqui eu me refiro aqui qual é? Licitações de contratos, professor. Viu onde eu quero chegar? Você percebeu que a própria Constituição prevê que os Estados-membros e também o Distrito Federal e também os municípios. Não, mas não está município aqui. Não interessa. Aqui se refere a Estados-membros, mas você inclui também Distrito Federal, inclui também municípios. Então veja só, os Estados-membros, Distrito Federal, os municípios, eles em tese podem legislar também sobre licitações de contratos, desde que autorizados por lei federal, autorizados por uma lei complementar da União. Em tese, a lei geral de licitações qual é? 8666. A lei geral estabelece o quê? Normas gerais para os estados, Distrito Federal e municípios. Não, mas os estados, Distrito Federal e municípios, caso queiram, podem legislar para si próprios, editando normas específicas de licitação e contratos. Em tese, sim. Mas isso já aconteceu, professor? Não, não aconteceu. Nunca aconteceu, não se tem notícia disso. Tá? Beleza? Então, ó, apenas para fim de concurso público, a quem compete legislar sobre licitação? Compete à União. É uma competência privativa ou exclusiva? Qual a diferença entre privativa e exclusiva? Exclusiva não pode ser delegada para outro ente. Não pode haver delegação. É só aquele ente, ninguém mais. Privativa, pode haver delegação para outro ente. Que competência é essa? Privativa. Quer dizer, então, que admite delegação. De quem? Da União. Para quem? Estados-membros, Distrito Federal, municípios. Mediante o quê? Lei complementar federal. Atente-se que não é uma lei ordinária, é uma lei complementar. Tá? Beleza? Então, ó, vamos tecer algumas considerações aqui. Seguinte. Cabe à União a edição de quê? Normas gerais. Normas gerais de quê, professor? De licitação e contratos. Cabe aos demais entes federativos quem? Estados-membros, Distrito Federal e municípios, a edição de quê? A edição de normas gerais? Nunca. Normas gerais? Nunca. Porque o ente, Estado, Distrito Federal, município, eles não podem usurpar a competência de outro ente. Edição de normas específicas. Cabe a esses entes a edição de normas específicas de licitação e contratos. Isso visando atender às suas especificidades, às suas regionalidades, às suas localidades. Ok? Beleza? Maravilha? Tá? O que mais é interessante a gente falar nesse momento inicial da aula? Só um detalhe. Professor,
Me diz uma coisa. O senhor falou da Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. É a lei das estatais. Essa lei das estatais estabelece normas gerais de licitação? Não. Normas específicas de licitação. Para quem? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, ó, institui normas específicas de licitação e contratos. Para quem? Para empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Ok. Então, ó, edição de normas gerais. Competência privativa da União. Só. Edição de normas específicas. Cada um dos entes, conforme previsão do parágrafo único, tá? Parágrafo único do artigo 22 da nossa Constituição Federal, conforme essa previsão aí, tá? Normas específicas. Lei 13.303 de 2016, tá? Então nós vamos trabalhar toda vez, toma cuidado com isso, normas gerais, normas específicas, são coisas diferentes, tá? O geralzão, que vale para todo mundo, todos os entes, de maneira indistinta, e o específico, que é daquele ente de nenhum outro mais. Beleza? Pronto! Agora vamos falar, tá? Vamos falar aqui do conceito de licitações e contratos. Vamos então para o nosso tópico, deixa eu ver aqui, 3. Tópico 3. Tópico 3, conceito. Vamos conceituar licitação. Professor, o que é licitação? Vamos lá. Licitação é um procedimento administrativo. Licitação é um procedimento administrativo. De que natureza esse procedimento? De natureza vinculada, de natureza discricionária? De natureza vinculada. Então, é um procedimento administrativo vinculado, mediante o qual, por meio do qual, os entes da administração pública, qual delas, a direta ou a indireta? Ambas. Tanto a administração pública direta, quanto a administração pública indireta. Por meio do qual os entes da administração pública, então é só a administração pública, negativo. Ou aqueles por ela controlados, particulares, concessionários e permissionários de serviço público. Então, por meio do qual os entes da administração pública e também aqueles por ela controlados, que são aqueles que exercentes de prerrogativas de que direito, de que natureza? Aqueles que exercem prerrogativas de direito público, por meio do qual a administração pública e esses outros entes escolhem, selecionam o quê? A proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa sob o ponto de vista de quem? Sob o ponto de vista do que é melhor para a coletividade, para o interesse público.
por meio do qual seleciona uma proposta mais vantajosa para o interesse público, certo? Com vistas a quê, professor? Com vistas a quê? A administração que é a melhor proposta, que é aquela que oferece mais vantagens do ponto de vista técnico, econômico, financeiro. A gente vai falar sobre isso. Mas com qual finalidade? Visando a futura celebração de um contrato administrativo. Então, a licitação, ela tem por finalidade isso aqui, a futura celebração de um contrato administrativo. O que é licitação? É um processo, é um procedimento administrativo. De que natureza? Vinculado. Por meio do qual a administração pública como um todo, direta e indireta, e também particulares, concessionários, permissionários de serviço público, aqueles exercentes de função pública, prerrogativas públicas, selecionam a proposta mais vantajosa para o interesse público, visando a futura celebração de um contrato administrativo. Beleza? Professor, de onde você tirou esse conceito? Esse conceito aqui eu tirei do nosso ilustre, o Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo. Tá? Do livro deles, da obra deles. É o Direito Administrativo Descomplicado. Maravilha. Professor, mas eu tenho um outro autor que traz uma conceituação um pouquinho diferente, não tem problema. Não tem problema nenhum. Esse aqui é o que eu achei mais legal, mais bacana. Beleza? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Algumas coisas que não sei se você percebeu. Vamos lá. A licitação é um processo, procedimento administrativo. O que o senhor quer dizer, professor? Eu quero dizer o seguinte, colega. Não sei se você percebeu, mas o que é processo, o que é procedimento, conjunto de atos. Então, a licitação pública envolve prática de quê? Atos administrativos. Envolve um conjunto de atos administrativos. Praticados por quem? Tanto pela administração pública, atos da administração pública, quanto dos particulares, atos administrativos de particulares. Concessionários e permissionários. Maravilha. Então, procedimento tem a ver com muitos atos. A licitação é algo que envolve uma sequência. Primeiro, publicação do edital. Depois, recebimento dos envelopes contendo documentos. Recebimento dos envelopes contendo as propostas. Depois vem o quê? Abertura dos envelopes contendo os documentos. Depois, exclusão daqueles que forem inabilitados, que são aqueles cuja documentação estiver irregular ou incompleta. São excluídos esses licitantes que foram inabilitados. Em seguida vem o quê? Devolução dos envelopes contendo as propostas, porque só foram abertos os envelopes contendo os documentos. Foram inabilitados, está faltando documento aqui, eu nem chego a abrir, eu devolvo o envelope contendo a proposta para esse mesmo licitante. Em seguida vem o quê? Abertura dos envelopes contendo as propostas. De quem? Apenas dos licitantes habilitados, devidamente habilitados. Em seguida, classificação das propostas. Eu vou colocá-las numa numeração, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Em seguida, vem a homologação, adjudicação, depois homologação, vice-versa, tá? Então, processo envolve um conjunto de atos administrativos.
Beleza? O que mais eu posso chamar a atenção aqui? Seleção. Tá vendo isso aqui? Seleciona. A administração, por meio da licitação, ela visa a escolha, a seleção da proposta mais vantajosa. Então, professor, eu posso te dizer que a licitação é um procedimento seletivo? É um processo, é um procedimento de caráter seletivo. Proposta mais vantajosa, nós vamos falar mais sobre isso no momento oportuno. E, por enquanto, só. Tá? Pronto. Encerrando o tópico 3, vamos para o nosso tópico 4. Vamos falar aqui das finalidades da licitação. Deixa eu colocar só o vermelhinho aqui. Finalidades da licitação. Cadê a cor? Está aqui. Finalidades. Bem, por que licitar? Para que licitar? Eu falei agora há pouco. Selecionar a proposta mais vantajosa. Futura celebração de contratos administrativos. Você tem aqui algumas finalidades da licitação. Mas, enfim, quando eu falo em finalidade, a gente tem que observar o artigo 3º da Lei de Licitações. Vamos aqui para a nossa Lei de Licitações. Artigo 1º, 2º, artigo 3º. Tá. Observe bem o artigo 3º da Lei 8666 de 93. A licitação destina-se a quê? Destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. É uma finalidade. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Segunda finalidade. Promoção, promover. Do desenvolvimento nacional sustentável. Terceira finalidade. Então, no caput do artigo 3º, você encontra as 3 finalidades da licitação. São elas, portanto, são 3. Observância do princípio da isonomia. Opa, não precisa disso aqui não. Selecionar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, professor, são 3 finalidades? São 3. São essas aí. Previsão onde? Artigo 3º, caput da Lei 8666 de 93. O caput. Isonomia, proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vamos lá, eu quero te mostrar algumas coisas. Tá vendo o finalzinho do artigo 3º que está em azul aqui, destacado em azul na lei? Redação dada pela Lei 12.349 de 2010. Ou seja, houve uma atualização em 2010. Ocasionada essa atualização pela Lei 12.349. O que foi que a Lei 12.349 fez? Dentre as suas várias mudanças, alterações legislativas, uma delas, qual foi? Ela introduziu essa partezinha que diz promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que não havia aqui. Não havia. Até 2010 eram 2 finalidades. Isonomia, seleção da proposta mais vantajosa. Só isso. Após 2010, vamos incluir aí promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, eu quero que você se ligue nisso. Que essa última finalidade aqui,
ela foi introduzida, teve a sua redação introduzida no caput do artigo 3º pela Lei 12.349 de 2010. Beleza? Ok, tranquilo. Só mais uma coisa, só mais um detalhe. Tá vendo isso aqui pro isonomia? Observância, fazer observar, é o cumprimento do princípio da isonomia. Licitação tem a ver com isonomia, óbvio, claro. Veja só, a isonomia lembra o quê? Pô, professor, a isonomia decorre da impessoalidade. Perfeito. A isonomia decorre da impessoalidade, é o tratamento impessoal. Eu não quero tratar de maneira a favorecer pessoas determinadas, prejudicar, perseguir pessoas determinadas. Não quero nem favorecer, nem prejudicar, nem perseguir. Eu quero tratar os iguais de forma igual e os desiguais de maneira desigual. Então, eu quero que você se atente para isso. Que por trás desse dever isonômico, princípio da isonomia, você tem aqui a própria impessoalidade. A própria impessoalidade, tá? Então, a impessoalidade, ela está aí presente também. Mais um detalhe. Eu já falei, e nós vamos tratar no momento oportuno, a proposta mais vantajosa não é aquela mais vantajosa sob o aspecto econômico-financeiro. Eu não quero administração pública, eu não quero a proposta mais barata. Não, eu quero a proposta mais barata, mas não necessariamente isso. A não ser que seja uma licitação do tipo menor preço. Aí eu vou focar na proposta mais barata, aquela que tiver o menor preço, em detrimento das demais. Agora a licitação pode ser também melhor técnica e preço. Às vezes ela é menor preço, porém, tendo em vista esse promoção do desenvolvimento nacional sustentável, é menor preço sob o ponto de vista imediato, a curto prazo. Mas, sob o ponto de vista imediato, a longo prazo, esse menor preço acabará sendo o maior preço. O barato sai caro. Então, a administração pública, às vezes, ela seleciona uma proposta que não é a mais barata, não é a mais economicamente viável, mas é a proposta mais vantajosa sob esse aspecto global, universal, sob esse pensar no futuro, ter olhos para o futuro. Poxa, vem cá, sob o aspecto da criação de empregos no Brasil. Vai haver um aumento da oportunidade de criação de empregos, eu vou dar chance, oportunidade para novas contratações, recrutamento de pessoal? Não vai dar margem nenhuma para isso. Tá, sobre o aspecto ambiental, preservação do meio ambiente, a sustentabilidade. Essa matéria-prima, esse material que vai ser utilizado nessa proposta aqui, que é a mais barata, ela é ecologicamente, ela preserva o meio ambiente, ela é ecologicamente sustentável. Essa outra proposta que está acima daquela, não é, aquela é mais barata, essa está um pouquinho acima daquela. Mas que matéria-prima é essa? Não, aqui é matéria-prima sustentável. O meio ambiente vai estar devidamente preservado, protegido. Então eu vou nessa daqui. Tá? Então essa proposta mais vantajosa não será necessariamente a mais barata. Não será a proposta mais barata, a de menor preço. Tá?
Por quê, professor mesmo? Por quê? Tendo em vista essa finalidade aqui, ó, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a administração passa a ter olhos para o futuro. Então, aqui a administração pública, ela passa a olhar para o futuro. Como assim, professor? Ela passa a prestar atenção, ela vai prestar atenção na questão relacionada com a sustentabilidade, tá? Nas regras de sustentabilidade. Que tem relação com o que, professor? Sustentabilidade tem relação com preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente. Tem relação com o crescimento o aumento, o crescimento das oportunidades de trabalho. Tudo isso no Brasil, no país. No Brasil. É a sustentabilidade do país, tá? Beleza? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Por enquanto não, tá? Por enquanto não. Tópico 5. Vamos sair da finalidade e vamos para os destinatários. Tópico 5. Destinatários. A quem se dirigem as regras de licitação? A quem se dirige? A quais entes? A quais pessoas? Bem, destinatários da licitação. Eu quero te mostrar aqui o artigo 1º. Vamos para o artigo 1º da nossa lei 8666. Está aqui. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Caput. Esta lei estabelece normas gerais, lei nacional da União, sobre licitações de contratos administrativos, pertinentes a quê? Obras, serviços, vírgula, inclusive de publicidade. Toma cuidado com isso aqui. Serviços, inclusive os de publicidade. Na prova ele pode trocar excluídos os de publicidade ou exceto os de publicidade. Não. Inclui também serviços de publicidade. Ok? Maravilha. Eu quero chamar até a sua atenção para o seguinte. Nós temos aqui, volta um pouquinho aí no seu caderno, disciplina legal. Eu quero acrescentar aqui mais uma lei. A lei 12.232 de 2010. Portanto, a lei, tá? Vou acrescentar aqui mais a lei 12.232. Opa, só inverti aqui. 12.232. 12.232 de 2010. Que lei é essa, professor? Essa lei aqui é aquela lei, tá? É aquela lei que versa, não é 12.349, o que eu fui olhar, né? 349 não, 232. É aquela lei que versa sobre licitação relacionada a serviços de publicidade, divulgação, propaganda, tá? Então, ó, nós temos algumas regrinhas específicas
relacionadas com esse tipo de serviço, né? Dessa natureza. Licitação para contratação de serviços de publicidade, ok? Está nessa lei aí, 12.232, 2010, ok? Vamos voltar para lá. Então, licitação relacionada com obras, serviços, inclusive de publicidade, lei 12.232, 2010. Compras, alienações, locações, no âmbito dos poderes. Está vendo aqui poderes no plural? Executivo, legislativo, judiciário. Ah, professor, eu pensei que só o executivo tinha que licitar. De maneira alguma, né? Então, ó, vamos colocar algumas observações aqui no nosso tópico 5. A primeira delas, qual é? A primeira delas. A licitação, o dever de licitar, a necessidade de licitar, ela se dirige a todos os poderes: executivo, legislativo e judiciário. A licitação se dirige a todos os poderes, os 3 poderes de Estado. Todos eles independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Quando estiverem no exercício de, abre aspas, função administrativa. A licitação tem relação direta com o exercício de uma atividade, com o exercício de uma função. Qual? Administrar. Função administrativa. Não, professor, mas o legislativo, ele legisla, tá? O legislativo, ele legisla de forma típica, mas de forma atípica, ele administra. Ele exerce função administrativa de forma atípica, legislativa. O judiciário, não, o judiciário julga de forma típica, mas de forma atípica, ele exerce função, atividade administrativa. Então, até mesmo o legislativo e o judiciário, quando no exercício de função administrativa, se sujeitam à lei de licitações, 8666 de 93, tá? Beleza. Então não pense que licitação é algo exclusivo para o executivo, que não é. Então essa lei estabelece tudo isso, normas gerais de licitações, serviços relacionados com obras, serviços inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quem são esses? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Você tem aqui a administração direta. Então, destinatários. Administração pública direta, órgãos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Além disso, eu tenho o quê? Além disso, parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Pronto. Então, quem são os demais destinatários? Como eu já falei, a administração indireta. Somente as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Não.
as pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado, da administração indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Não, peraí, professor. Mas o senhor falou no início da aula que as empresas públicas e sociedade de economia mista estavam sujeitas a uma lei própria, só delas. Estatuto jurídico próprio das licitações de contratos. É a lei das estatais. 13.303, 2016. E agora o senhor está falando... E agora o senhor está falando que se sujeita à lei 8666, como é isso? Acontece o seguinte, a lei 13.303, 2016, ela contém o quê? Normas específicas. A lei 8666 contém o quê? Normas gerais. Tá? Norma geral, norma específica. Qual que prevalece? Normas específicas, né, professor? Claro. Mas se estiver faltando aqui alguma coisa na lei de normas específicas, você tira de onde? Da lei de normas gerais. Então, a lei 8666 aplica-se subsidiariamente às empresas públicas e sociedade de economia mista. Aplicação subsidiária. Aplicação direta e imediata da lei 13.303. Aplicação subsidiária da lei 8666. Para quem? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Então, todas elas. Valendo a observação de que aplicação subsidiária da lei 8666 para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Aplicação apenas subsidiária. Se houver alguma omissão, alguma falha, alguma lacuna, se estiver faltando alguma coisa na lei delas, na lei específica delas, que é a lei 13.303, 2016. Tá? Beleza? Que mais interessante aqui? Professor, Tribunal de Contas, Ministério Público, tem que licitar também? Claro que sim. Então, ó, destinatários também os tribunais de contas, o Ministério Público. Ministério Público. Inclusive, eu quero aproveitar e te mostrar um artigo aqui, que são os artigos 118 e 119. Está aqui. Da Lei 8666. Artigo 118. Os estados, Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar as suas normas específicas sobre licitações de contratos ao disposto aqui nesta lei. Essa lei contém o quê? Normas gerais. Olha só. A norma específica prevalece sobre a norma geral. Mas a norma específica não pode contrariar a norma geral. Contrariar não pode. Dispor de maneira diversa, diferente, até pode. A lei geral diz uma coisa, a lei específica diz outra. Prevalece a lei específica, a norma específica. O específico prevalece sobre o geral, mas contrariar, desrespeitar não pode. Tá? 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior, 118,
editarão regulamentos próprios, devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei. Disposições de que natureza? Normas gerais. Acontece o seguinte, o artigo 119, ele já prevê que não, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas de direito privado e as entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, particulares, iniciativa privada, que presta alguma atividade de interesse público. Professor, o senhor está se referindo a quem? Eu estou me referindo às organizações sociais, OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIP, as entidades do sistema S. Eu me refiro a esses três. É a quem a lei se refere aqui, quando fala demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelo poder público. Entidades do sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC, OS, organizações sociais, OCIP, organizações da sociedade civil de interesse público. Entidades privadas, da iniciativa privada, particulares que exercem atividade de interesse público. Tem que licitar? Tem que licitar sim, só que podem ter regulamento próprio. Essas entidades podem ter um regulamento próprio, com regras mais flexíveis de licitação. Percebeu? Percebeu? Tá? Então vamos lá. Inclusive, olha aqui, o parágrafo único. Os regulamentos a que se refere esse artigo no âmbito da administração pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. Mas, claro, a publicação vai sempre estar presente, né? E, deixa eu ver se eu voltar aqui. Enfim, destinatários. Faltou quem aqui? Faltou, que eu vou puxar uma setinha aqui, me perdoem. Destinatários. Demais entidades. Demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Quem são essas? Sistema S, OS, OCIP. OCIP, tá? São elas aí. São as demais entidades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Eu não estou dizendo que elas se sujeitam, em qualquer caso, em qualquer situação, à lei geral de licitações, a lei 8666, eu não estou dizendo isso. E você vai errar se você estiver entendendo isso. Eu estou dizendo que elas têm que licitar. Dever de licitar, está presente. Até porque elas recebem subvenções públicas. Professor, subvenções de dinheiro público, recurso público. Mas podem ter regulamentos próprios específicos, cada uma delas, contendo normas mais flexíveis. Tá? Beleza. O próprio artigo 119 diz isso. Regulamentos internos. Tá? Então, apenas colocar aqui que elas poderão ter regulamentos internos. Regulamentos internos. Mas tem que licitar? Sim, tem que licitar. Tá aqui.
Conforme qual artigo mesmo, professor? 119 da Lei 8.666. Ok? Deixa eu ver se eu li, fiz a leitura do 117, 118, já vimos aqui, né? Maravilha, beleza. Então esses são os destinatários das normas de licitações e contratos, do dever de licitar, ok? O nosso tópico 6. Pronto. Vamos agora para o nosso tópico 6. E vamos falar agora dos princípios da licitação. Princípios da licitação. E aqui eu vou dar só um intervalo para a gente tomar um café e dar uma pausa. Beleza? Voltamos já.